nosso convidado hoje do Jornal do Ténis é o Caiado. Estamos em Viseu, na Quinta de Lemos, um lugar paradisíaco, aliás, tal como o clube, ou toda a gente que vem aqui acha que está no paraíso. É verdade, o Fontelo, a Mata de Fontelo é sem dúvida um espaço incrível e para nós amantes do ténis jogar num jardim é fantástico. Convido toda a gente a vir a Viseu experimentar jogar no nosso clube. É bom, estamos a falar do clube, mas agora vamos falar do Caiado, porque o Caiado é que é o convidado deste programa. Cada vez que se fala em ténis em Viseu é inevitável falar no teu nome, pelo percurso que tens na modalidade, que não é a primeira, já vamos lá, mas também por aquilo que tens feito pelo ténis em Viseu, ou seja, tens essa noção que tens, pelo menos, tentado colocar Viseu ainda mais no mapa? Sem dúvida, não tenho essa noção, isso não tenho, mas tenho trabalhado muito para o ténis, tenho trabalhado muito pela minha cidade de Viseu. Tive várias hipóteses de sair de Viseu e trabalhar noutros locais e optei sempre por ficar na minha terra e acreditei sempre que era possível, porque eu, como no início foi a minha primeira modalidade, foi o ténis, e no início as dificuldades que eu tive, que senti na altura foram muitas, para conseguir tentar jogar ténis foram muitas dificuldades e tentei, e agora como treinador, como diretor de um clube, tentar proporcionar aos vizienses a oportunidade que eu não tive. Ainda estamos num caminho, mas acho que estamos no bom caminho. Vamos ao início do caminho do teu. Tu começaste a jogar aos 5 anos em Viseu? Aos 5 anos, as recordações que eu tenho, 5, 6... Quem é que foi o teu primeiro professor? O meu primeiro professor foi o professor Orlando, que, salvo erro, ele era dali da zona de Lisboa e foi uma altura para Viseu e as condições eram surreais, mas o corte onde nós tínhamos aulas era no parque da cidade de Viseu, portanto era dentro do atual parque. Sim. Da cidade, portanto era um espaço incrível, mas o piso era azulejo. Azulejo? Azulejo. Então a bola andava. A bola andava, que era uma coisa maluca. Pior que isso, no inverno, no tempo de chuva, treinávamos no pavilhão A da Feira de São Mateus, que era um azulejo daquele que até brilhava da cozinha. Aquilo, a bola era uma coisa louca. Ou seja, a preparação era quem tinha que estar logo aqui. É. Então foi esse o teu início? Esse foi o meu início em Viseu, com o professor Orlando. Não foi muito tempo, depois, aliás, eu nunca tive um treinador assim... Sempre foste mais autodidata? Fui sempre fui sempre sendo acompanhado, principalmente pelo Jorge Portela, com quem eu ia treinando pontualmente, porque o Jorge Portela nessa altura fazia a antiga IP5 toda, e então treinava uma série de malta e passava por Viseu, onde eu treinava com ele pontualmente, mas essencialmente eu treinava muito com o meu pai, que começou a jogar ténis muito tarde, mas ajudava-me a treinar, e depois os fins de semana a maior parte deles eram passados a jogar ténis no Gerós, com os meus primos, com a minha família em São Pedro Sul. Em São Pedro Sul. Olha, nesse momento tu disseste-me que também, ao mesmo tempo que estás a jogar ténis, também começaste a jogar futebol, gostavas muito de futebol. Eu já não sei se começo a jogar futebol porque gostava muito de jogar futebol, mas a verdade é que era uma região em que ou se jogava futebol ou havia poucas oportunidades em termos de outras modalidades, e então o futebol era aquela modalidade que era mais fácil, que as condições eram melhores, e então acabei por jogar futebol. Eu comecei a jogar futebol, eu penso que o meu primeiro ano de federado no académico terá sido com 9 anos, e pronto, foi depois. Ainda tentei conciliar com o ténis durante algum tempo. Ainda jogaste os nacionais de ténis? Joguei os nacionais, Sport Yogi Goofy, Sport. Yogi Sport. E o Sport não, Goofy Sport também? Goofy não. Sport então Goofy, foi o Yogi Sport. Eu penso que o Yogi Sport foi depois. Eu joguei o Yogi Sport. Ainda fiz os campeonatos todos, de sub-12, na altura penso que era apurados através dos campeões regionais. E então na altura penso que foi sub-12, ainda cheguei a fazer o primeiro ano de sub-14
e aí já era impossível conciliar com o académico, porque já com o futebol, porque me ocupava muito tempo já de treino, e então dediquei-me quase a 100% ali ao futebol durante muitos anos. Cortaste o ténis? Nunca mais peguei numa raquete, nunca mais. Isso de que idade até que idade é que não tocaste mais uma raquete? Portanto, eu não peguei na raquete até aos meus. Eu acabo o curso superior, Educação Física e Desporto, com 24, 25 anos, e foi quando a minha especialidade em desporto foi no futebol, foi onde eu me especializei, e fiz o estágio, fui treinador ainda de um clube, durante o estágio, mas quando terminei o curso, foi quando eu voltei a sentir muita falta do ténis. E houve algum momento aí que fez com que isso acontecesse? Algum jogo na televisão, algum jogo de amigos? Lembras-te se houve algum dínamo que despoltou o interesse novamente do ténis em ti? Estava aí adormecido, com certeza. Exatamente, eu nunca esqueci o ténis foi sempre uma paixão da vida toda, mas a verdade é que o futebol ocupava muito tempo, e dediquei-me a 100% ao futebol, e então deixei o ténis um bocadinho para trás, mas no fundo eu volto ao ténis essencialmente porque me chateei muito com o futebol. Desiludi-me muito com o futebol, principalmente adorei jogar nas camadas jovens todas, e a transição para os séniores foi uma transição difícil, e entre outras coisas foi complicadíssimo voltar a gostar de futebol, e cheguei a uma altura que decidi vou jogar futebol até acabar o curso, e quando acabar o curso vou-me dedicar ao ténis novamente, e mal acabei comecei a tirar o primeiro nível de ténis, depois segundo, e depois fora. As pessoas na verdade sempre me solicitaram muito em Viseu para terem aulas de ténis, porque era quase ali uma referência, e então eu ia dando pontualmente uma outra aula. Onde? Lá no parque? Em Viseu. Nessa altura não tinha um lugar assim muito fixo. Eu depois só com 25 é que volto a dar aulas, e aí começo quase, no início ainda uma coisa part-time, e depois... Quando é que decidiste que isto ia ser a tua vida e ias dedicar-te de alma e coração ao ténis? Essencialmente quando abro o Viseu Real Ténis Clube no Fontelo. Até lá estive durante muitos anos na Escola de Ténis Príncipe Perfeito, portanto era uma parceria que tinha com a Visabeira, e tinha lá uma escola, que a certa altura... A Visabeira não teve também em Gerós? Não, a Visabeira não. Havia uma empresa qualquer que estava ligada a Gerós. Eu lembro-me, se calhar a empresa promotora, eu lembro-me, tinha ideia que era a Visabeira. Já não me recordo, mas julgo que não. Mas já não me recordo. Sim, continua, estavas a dizer do Príncipe Perfeito? Do Príncipe Perfeito tive muitos anos, como a coordenar lá a escola, mas não vivia em exclusivo do ténis na altura, só depois quando abro o Viseu Real Ténis Clube, também houve um boom, acho que a nível nacional do ténis, ao contrário de muita gente acha que o aparecimento do pádel veio nos prejudicar em nada, em absolutamente nada, se calhar até nos veio empurrar mais, porque não deixa de ser o desporto de raquetes. E então nessa altura... Porquê que abres o ténis? Porquê que abres o Viseu Royal Tennis Club? Porque houve ali um problema com na Visabeira, nessa escola de ténis Príncipe Perfeito onde eu estava, os campos estavam a ficar muito degradados, já chovia dentro do pavilhão, e então era necessário entrarmos em obras com muita urgência. Foi-me proposto, portanto, a Visabeira todos os anos me dizia que as obras seriam no próximo ano, e as obras nunca mais chegavam, adiaram, até que houve um ano que eu tomei a decisão e disse que só iniciava a época com obras, porque já havia ali outras questões de segurança, entre outras coisas em causa, e na altura decidi, não venho mais, acabou, vamos fechar isto, e não tinha absolutamente nada. E na altura fui convidado pelo município de Viseu, no Fontelo não funcionava a escola de ténis nenhuma, e então convidaram para fundar um clube, e foi assim que... Em que ano é que surgiu? Portanto, 2018. Já, desde 2018 já está. Portanto, é um clube, ao contrário que se calhar muita gente acha talvez que é um clube o muito Royal, antigo, se calhar remota para tempos antigos, não é? Sim. Mas é um clube muito recente, tem 6 anos. Não é? E a tua paixão pelo ténis foi crescendo, estabilizou?
Foi crescendo cada vez mais, sem dúvida, por isso é que me dedico ao ténis a 100%, e tenho um enorme orgulho de ver o ténis a crescer no país, a crescer em Viseu, é um orgulho enorme. É sinal que estamos no bom caminho, mas tenho consciência que estamos no início do caminho. Para além disso, para que se saiba, tu és o diretor técnico do Royal Clube de Ténis de Viseu, és presidente da Associação de Ténis de Viseu, também dás aulas, não é? Continuas a dar Já aulas. pouquinho, mas ainda vou tentando dar algumas aulas. E tentas captar cada vez mais atletas, como tem acontecido e viu-se no Open do Dão, para que joguem ténis e que façam competição também. Ou seja, cada vez que consegues trazer alguém, uma pessoa é uma vitória, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Já tive alguns atletas que treinaram comigo desde pequeninos, que vão andando por aí a fazer algumas coisas engraçadas. E pronto, e a parte eu sou responsável do clube, portanto sou o diretor técnico. O facto de ser o presidente da Associação de Ténis Viseu foi também um desafio meu, foi um desafio conjunto. Quase não, foi um desafio conjunto entre mim e o Francisco Gonzalez, do clube que é meu concorrente direto, mas nós para além, são amigos? Somos amigos e mantemos uma relação muito boa e sem dúvida que entendemos que no fundo éramos as pessoas que impulsionávamos aqui um bocadinho mais o ténis em Viseu e que só tinha sentido a Associação de Ténis sendo juntos. Sim. Ou que projetos como é que tu consegues, com tanta coisa para fazer, como é que tens tempo para a família? Porque tens a tua mulher, tens a tua filha, como é que geres isso? É difícil e levo muito nas orelhas, não é fácil, porque ocupa realmente muito tempo. Eu ontem saí do Fontelo, era 1 da manhã, e de manhã já que estava na Quinta de Lemos, portanto é um bocadinho isto. É claro que quando vamos tendo, é preciso gostar muito, mas quando vamos tendo a oportunidade de tirar uns dias, fazemos umas escapadinhas e aproveitar agora as férias, que já estamos a acabar a época, para matar essa vontade toda de estar com a filha e com a mulher. Olha, dizias-me que é muito importante as parcerias e o clube, felizmente, tem muitos parceiros que são teus amigos, mas que também acreditam no teu projeto, no clube. Essa entrega, essa dedicação por parte dos parceiros também é fundamental para o dia-a-dia? Fundamental. O clube vive essencialmente dos parceiros que tem, porque já são muitos alunos, são muitos professores, uns encargos elevados e portanto os parceiros é uma segurança e é com os parceiros que nós vamos conseguindo organizar a parte social toda do clube. Tenho parceiros que estão desde o início, quase todos eles, ou se calhar todos eles, amigos pessoais, ou ligados ao ténis ou não, mas passam todos por amigos. Estamos aqui num local fantástico, é a Quinta de Lemos, que é de um amigo de longa data, que tem orgulho, é um aficionado do ténis de sempre e tem orgulho em receber as pessoas aqui na Quinta e os tenistas, fica sem dúvida. É um exemplo desses parceiros que eu vou tendo. Uma das coisas que dizem cada vez que fazes um torneio é que são muito bem recebidos e tu preocupas-te com memórias. É isso, a tua preocupação é essa. O facto de termos, por exemplo, estamos agora no meio de um torneio, tenistas que escolhem este torneio em detrimento de outros que estão a decorrer, porque foram muito bem tratados na edição do ano passado, deve-te encher de orgulho. Muito porque está a ir de encontro àquilo que eu procuro num torneio de ténis. Portanto, a parte competitiva, isso acabamos por ter em todo o lado, em todo o país, portanto não é por aí que eu poderei fazer a diferença. Obviamente os campos são muito bonitos e se calhar dos clubes mais bonitos do país, provavelmente, mas não é isso que vai atrair, porque os jogadores jogam em qualquer lado, não é por aí. Portanto eu tenho que me preocupar muito com a parte social, toda a parte envolvente de um torneio, preocupo-me não só com os jogadores, em tratá-los muito bem, mas essencialmente com que eles tragam a família, que venham passar um fim de semana a Viseu para conhecerem uma região fantástica, e é um bocadinho por aí. Eu preocupo-me muito com a parte social. E ontem tivemos uma festa num solar lindíssimo,
Hoje estamos aqui nesta quinta a terminar o torneio e com uma festa por aí. É um bocadinho, acho que é esse o caminho que o ténis tem que ter, é proporcionar aos atletas os fins de semana bem passados, porque a parte do jogo, a parte competitiva, essa está sempre garantida. E é em qualquer lado. E é em qualquer lado. Que sonhos é que ainda tens no ténis? E para ti? No ténis, criar melhores condições em Viseu, porque ainda não é possível termos uma academia, termos miúdos a treinar diariamente, porque há muita gente a jogar ténis, os campos estão ocupados com inúmeras aulas, e termos a oportunidade, como existe nas outras cidades, dos miúdos terem treinos diários, isso para nós não é possível, porque ou optamos por uma academia ou optamos por ter uma escola de ténis, e então tentamos fazer aqui um misto das duas coisas, mas sabemos que quem está no ténis que é difícil, porque as horas de treino são poucas em comparação com os miúdos do Porto, Lisboa. Portanto, para já ainda é difícil conseguirmos ter alguns miúdos a chegar lá acima, mas com condições, que é para isso que eu estou a lutar, a partir daí vai ser possível. Até lá temos que jogar com o que temos. Isso, os sonhos do ténis e os sonhos do Hugo? Os meus sonhos... obviamente a minha família é a peça principal, é o número 1, e é proporcionar à minha filha e à minha mulher uma vida de amor e proporcionar as melhores condições possíveis, mas é um bocadinho isso. É muito família, sou muito família nesse, e conviver com os meus amigos é muito bom, sem dúvida. O ténis deu-te muitos amigos? O ténis, sim. Portanto, a minha família, o André Alexandrino, a Catarina Alexandrino, são referências também, o Nuno Alexandrino, que era o melhor de nós todos, e foi o que abandonou cedo, e era sem dúvida o melhor, e que podia, com outras condições, ele tinha lá chegado. Tinha sido sem dúvida uma referência nacional. Pronto, mas criei alguns bons amigos no ténis, e continuo a criar, e tu és mais um amigo. Ou vivias sem ténis? Não, impensável. Eu vivo para o ténis, neste momento o meu dia-a-dia é ténis, é pensar no próximo evento, é pensar na escola, é pensar e depois colocar tudo em prática. Portanto, neste momento não conseguia viver sem o ténis, porque também exige-me isso, e sei que Viseu precisa que eu continue a ajudar naquilo que posso, e acho que quando conseguir atingir os objetivos, a minha missão no ténis em Viseu fica concluída. Até lá ainda preciso de algum trabalho, ainda não me posso reformar, gostava muito, mas não dá. Muito bem, Hugo, obrigado por teres partilhado a tua história. Obrigado. Para a comunidade e para a família do ténis, e que continues a engrandecer o nome de Viseu, que tem crescido bastante e com qualidade, porque é o mais importante. Pelo menos Obrigado. Toda a gente tem uma sensação de se sentir em casa cada vez que vem jogar aqui a Viseu. Obrigado.